Se você ouve a voz de Deus, você não entra em problema nenhum. A luta pode até vir bater na tua porta. Você pode até sofrer, mas Deus não vai deixar você ser enganado. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Fortaleza, outra habilidade do Espírito Santo. Qualidade ou caráter de forte, força moral, convicção. Ou seja, nós temos que ser pessoas de firme opinião, pessoas de fé. Fortaleza e fé, ele tem as mesmas funções, só que o Espírito Santo ele não tem fé, ele produz a fé, né? Porque ele que produz a fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que produz a fé nos nossos corações. E o que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Você não vê o vento, ou você vê? Só se tiver com muita sujeira, aí você vê o vento. Mas o vento ele é invisível. Mas quando ele passa por você, você sente, não é? Então, é isso. Deus é isso. Então, se você acredita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, livro de Romanos 10. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você começa a entender quem é Deus, e aí você começa a ter fé nos atributos divinos e certeza nas suas ações. Não tem como você ter força sem ter o entendimento da palavra de Deus. Sobre a fortaleza, eu quero contar uma história. Sansão foi fruto de uma profecia dada a Manoá e sua esposa, né? Eles não tinham filho e já eram velhos. E aí Deus queria libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Então deu a Manoá o direito de ser pai e sua esposa de ser mãe. Sansão, ele tinha a força dada pelo Espírito Santo que se manifestava pelo crescimento do seu cabelo, né? Era o segredo de Sansão e sua família, e esse segredo não poderia ser transmitido a ninguém, porque senão ia descobrir a essência da força de Sansão. Só que a força de Sansão vinha de quem? De Deus. Era o Espírito de Deus que dava essa força. Então, quando os filisteus acharam por bem de atacar a Israel, Sansão ele pegou uma queixada de um jumento morto, né, o maxilar do jumento, e aí atingiu com um golpe só e os matou. Olha que poder, que força. Então a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é um pouco maior do que um grão de arroz, e disser para o monte de problemas, lança-te daqui para acolá, que será feito, né? A Bíblia diz que os apóstolos fizeram milagres inexplicáveis, curas maravilhosas aconteceram. Você vê que Jesus ele parou os ventos, Jesus ele andou sobre o mar, justamente por causa da fortaleza do Espírito Santo, né? Jesus suportou a cruz através da fortaleza do Espírito Santo. Então, nós precisamos dessa fé firme. E essa fé só vem pelo ouvir ou pelo ler a palavra de Deus, né? Você fique inabalável, né? Como Davi escreveu no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A outra habilidade, conhecimento, ato ou